ar, começa agora mais um Câmara Entrevista. Depois da sequência que fizemos, apresentando todos os 17 parlamentares que ocupam uma vaga aqui no Legislativo e também os 2 que estão licenciados como secretários, continuamos esse programa, com assuntos cotidianos, com assuntos que impactem a nossa sociedade de alguma maneira, com assuntos curiosos, trazendo, também mais conhecimento aí para os nossos telespectadores através do Câmara Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o Sidmar Rostam. Ele é jornalista, especialista em comunicação e política, com 18 anos de experiências em jornais da região, destes sendo 12 escrevendo sobre política, e agora, dentro de poucos dias, se tornando oficialmente historiador, já que está prestes a colar grau em História pela Universidade Federal do Pampa. Há anos, o Cid pesquisa sobre a vida e a morte do Gaspar Silveira Martins, que é um personagem de muita relevância na história de Bagé. E recentemente ele realizou a pesquisa sobre o translado dos restos mortais de Silveira Martins e a construção da memória política pelo Correio do Sul. Olá, Cid, obrigada por aceitar o nosso convite, está aqui conosco no Câmara Entrevista, nos esclarecendo um pouco mais sobre esse personagem tão importante aí da nossa história. Obrigado pelo convite, obrigado, Bruna. Queria dizer que tu foi um pouco generosa, eu acho, com a minha biografia. Agradecer o convite, a oportunidade de falar de um tema que é caro para mim duplamente, porque Silveira Martins é um personagem que pesquiso há muito tempo, vou falar um pouco sobre isso, sobre minha relação com esse tema, e também por poder falar sobre ciência histórica num período tão importante para a gente falar de ciências sociais, num período em que a gente vive no mundo inteiro uma onda de negacionismo, principalmente desses processos, Se me permite, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha relação com essa figura Silveira Martins. Eu sou natural de Bagé, mas eu morei até os 16, 17 anos em Candiota por conta das atividades profissionais de meu pai, que era funcionário do Complexo Termoelétrico, na época da CE. Então eu mudei para Bagé em 2002, mais ou menos, e eu recordo de um batizado entrar na Catedral de São Sebastião e me deparar com um túmulo. E isso me chamou muita atenção e eu quis entender quem era aquela pessoa, e me chamou mais atenção o fato daquela pessoa ter sido sepultada ali 19 anos após a sua morte, e a partir dali eu comecei a ter uma relação mais atenta, um olhar mais atento para quem era essa figura que está tão presente na nossa cidade, na nossa história, na nossa memória, Mas aquilo não prosperou, ficou no campo da dúvida, da curiosidade. Da curiosidade, do inusitado, E quando vim para Bagé eu tinha a intenção de estudar medicina inicialmente, e não fui aprovado no vestibular, e vim para Bagé para não perder o ano, eu fui cursar uma outra universidade que inicialmente a Urcamp proporcionava 3 opções. Então eu escolhi biologia, escolhi letras e escolhi jornalismo, e imaginava que fosse cursar biologia porque poderia aproveitar algo para medicina, e escolhi jornalismo porque a minha letra era horrível, a minha ortografia, e eu imaginava, eu vou ler muito no jornalismo, vou escrever muito e com isso eu vou aprimorar, então eu achava, era uma coisa utilitarista. Quando eu entrei no curso eu me apaixonei pelo curso, pelas pessoas, me senti muito à vontade, porque eu me senti um pouco deslocado no universo onde eu vinha, gostava muito de quadrinhos, de discos, eu não tinha esse grupo, E ali encontrei. Cursei jornalismo, como disseste, Fiz uma especialização, e no final dessa especialização, a Urcamp lançou um concurso de monografia. Isso em 2010. Visando 2011, as comemorações de Bagé e tal, e o objetivo era que o vencedor desse concurso teria o seu trabalho publicado em um livro no contexto das comemorações do bicentenário. E quem coordenou todo esse processo foi o professor Orlando Brasil, que era o coordenador do curso de comunicação. Eu não tinha um tema para escrever, a minha monografia, e me ocorreu Silveira Martins e esse processo de traslado. Então eu pesquisei esse tema 2 vezes, com 2 metodologias diferentes, teorias diferentes, e essa foi a primeira.
Em 2010 eu fiz um trabalho, então, e submeti a esse concurso. Esse concurso foi anulado, porque só teve o meu trabalho, né? Então ele não avançou. Mas a partir dali, Silveira Martins, então, a partir de 2010, ele se tornou uma figura presente não só nas ruas, né, nos monumentos, mas também na minha vida. Eu comecei, então, a comprar muita bibliografia, pesquisar todos os fundos em que eu sabia que tinha algum documento relacionado a ele, uma carta, um jornal, uma notícia, uma fotografia. Então eu buscava acessar, compreender, ler e interpretar. Até que em 2010, no contexto da pandemia, eu tive a oportunidade de ingressar no curso, né, de História, e quando ingressei com esse objetivo, né, já no acesso, que era concluir essa pesquisa que se tornou, com todo respeito, né, mas uma espécie de obra de igreja para mim, né, porque não tinha fim, ela avançava, e eu estava sendo tomado por aquela quantidade de informações sem um direcionamento. Então, quando eu ingressei, eu tive contato com duas professoras, assim, que se demonstraram interesse pelo tema, a professora Camila de Almeida e a professora Paula Vanessa Ribeiro, que foi minha orientadora, né. A professora Camila, no início, ela tentou me demover, eu sei que ela vai assistir isso, né? Ela tentou me demover, ela sempre dizia, não, pense bem, né? Esteja aberto, porque ao longo do curso tu vai conhecer outras coisas, pode ser que tu te interesse por outros temas, mas ela não conseguiu me convencer. E eu consegui convencer a professora Paula, então, a entrar nessa empreitada. A área dela é essa, né? Ela pesquisa a República, processos eleitorais da República, construção de memória política, né? E bem nesse período. Então, quando eu a conheci no contexto, né, da relação de professor a estudante, né, acadêmico, e conheci o currículo dela, percebi que não, essa vai ser a minha orientadora. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo, né, ao longo do curso da universidade. Assim, no terceiro semestre, a gente já começou a trabalhar essa pesquisa que envolveu aí o aprofundamento da análise dos materiais que eu já tinha, né, e a busca de novos materiais. Então, essa é a relação que eu tenho com esse tema. Uhum. E com tudo isso, assim, a gente consegue perceber que ainda há novidades nesse capítulo da nossa história? Tu ainda descobriu coisas que te surpreenderam, assim? Sim, o fascinante na nossa ciência histórica, a gente precisa fazer um parênteses aqui, né? Quando a gente fala de conhecimento histórico, a gente tem que fazer uma ressalva, porque não é um conhecimento científico, é um conhecimento cientificamente construído. E ao longo da história, ao longo do tempo, né, aconteceram muitas mudanças metodológicas, teóricas, que permitiram ao profissional da história, ao historiador, interpretar o passado de outras formas. Como é que isso acontece, né? Eu não posso mudar o que aconteceu, não posso mudar o passado, não posso mudar um fato, né? Eu posso mudar a percepção que se tem hoje daquele evento, com base em quê? Em novas fontes ou em novas metodologias que me permitam sistematizar, analisar as mesmas fontes de uma outra forma. Então, sim, existem várias novidades nesse assunto, né? E é um recorte muito específico que eu fiz, né? O trabalho, inclusive, ele permite aprofundar outras pesquisas, né? Porque o que eu analisei inicialmente, né, fazendo uma comparação do que eu fiz do ponto de vista da comunicação e do jornalismo, eu tinha um relato, né, de um processo que ocorreu que não foi um processo local, importante ser dito, né? O traslado de Silveira Martins, esse é algo novo, né? Ele não foi efetivamente um traslado de uma figura pública feito por uma família, mas ele foi um ato político, organizado por um partido, né? Dentro de um contexto que foi da celebração do centenário da independência. Então ele é uma reação. O que se descobriu nessa pesquisa? Havia por parte do Borges de Medeiros, que era o presidente do Estado na época, né? Ele estava há 4 mandatos já. Então, em 1920, é o ano que acontece esse traslado, ele já vive uma crise, né, econômica e política em função dessa duração desse governo dele. E no contexto nacional, o que estava acontecendo? Né? Em 1920, há a suspensão do decreto que baniu a família real, a família imperial brasileira, né?
porque em 1922 havia perspectiva de celebração do centenário, quando foi, de fato, em São Paulo, construído aquele monumento, que foi depositado, né, os restos mortais da família imperial. No Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros teve a ideia de fazer algo semelhante. Então ele queria construir um panteão dos heróis sul-rio-grandenses. E a primeira personalidade pública, política, que seria sepultada lá, era Silveira Martins. Só que Silveira Martins era um símbolo do Partido Federalista. Então era uma tentativa, né, pela interpretação dos federalistas, de esvaziar ele como liderança. Então eles reagiram a essa proposta e decidiram então trazê-lo para Bagé. E aí eu fui pesquisar por que na Catedral, por que em 1920, enfim. Mas respondendo a outra pergunta, né, analisei as mesmas fontes, né, a mesma fonte, né, que é o jornal Correio do Sul, mas com uma outra metodologia, e alcancei um outro resultado e trouxe uma novidade, algumas novidades, né? Outras fontes às quais tive acesso que me permitiram uma interpretação nova sobre a influência do Silveira Martins, mesmo no alto exílio e no período da morte, são cartas do Geraldino Silveira. Geraldino Silveira era o cônsul do Rio Grande do Sul no Uruguai, e ele fazia uma espécie de espionagem, né? Então ele espionava lideranças federalistas, entre elas o Silveira Martins. Então a análise dessas fontes é o que permite hoje olhar para o passado, né, e descobrir coisas novas a partir dessa interpretação, porque outra forma, né, de trazer novidades é colocar novas questões para essas fontes, né? Então o tempo da história é o tempo do presente. Então a partir do presente, de questões que se apresentam hoje, a gente olha para essas fontes, questiona e consegue encontrar coisas novas, às vezes fontes que foram desqualificadas em algum período, né, não foram estudados, como os próprios jornais que são estudados mais recentemente, né, cartas que eram fontes que não eram tão consideradas anteriormente na historiografia, na produção da história, permitem novas descobertas. E o Gaspar Silveira Martins, né, em Bagé, ele é nome de praça, de CTG, de escola, mas a biografia é relativamente desconhecida para muitas das pessoas, né? Eu, por exemplo, estudei na escola Silveira Martins durante 8 anos da minha vida, e muito pouco a gente estuda lá, ou pelo menos na época, né? Estudava sobre a história daquele homem que dava o nome àquela escola, né? Quando chegava em agosto, no dia 5 de agosto, que era o aniversário dele da escola, e aí se falava algo, mas muito, né, por cima, assim, nada aprofundado. Então, te pedi para nos contar, né, afinal, quem foi Silveira Martins e qual é a importância desse personagem na história do Rio Grande do Sul. Silveira Martins, para compreender quem ele foi, né, a gente precisa entender duas dimensões da vida dele, que é fronteira e família. Silveira Martins, ele tem uma questão que por muito tempo foi debatida, e hoje ela é consenso, né, que era a nacionalidade de Silveira Martins. Por quê? Silveira Martins nasceu na Ceguá, né, e foi registrado em Melo. Portanto, Silveira Martins, pela Constituição de 1830 do Uruguai, era uruguaio. Mas Silveira Martins era descendente de Carlos Martins, brasileiro, portanto, pela Constituição de 1824, brasileiro. Né? É o que na época não havia esse conceito, né? A gente não pode incorrer no anacronismo, mas é o que hoje a gente chama de doble chapa, né? Silveira Martins era esse cidadão de fronteira, né? E todas as relações da família estabelecidas na fronteira são muito importantes para compreender quem ele era. Vamos falar um pouco então sobre a família do Silveira Martins. E o nome Silveira Martins, Gaspar da Silveira Martins, revela também uma tradição hispânica, né? Porque, veja, o nome do pai era Carlos Silveira, da mãe Maria das Dores Martins, né? E o sobrenome da mãe, em que posição está, né? E diferente da posição do Brasil, porque é uma tradição hispânica, né? De onde foi registrado, né? No Uruguai. Essas relações familiares de fronteira vão permear toda a trajetória do Silveira Martins, inclusive até a sua morte, né? O que eu descobri no cemitério de Montevidéu não foi exatamente uma descoberta, né, notória, mas o local onde ele estava sepultado, mas as relações que levaram a esse sepultamento. Silveira Martins foi sepultado quando morreu em 1901, né, em 23 de julho de 1901, foi sepultado no túmulo de Joaquim Soares, um dos primeiros presidentes do Uruguai, a quem é atribuída a primeira utilização da bandeira do Uruguai, a bandeira que conhecemos hoje. Joaquim Soares era pai
da Maria Luísa, casada com o Luiz Carlos, se não me engano, que era tio de Silveira Martins. Então, essas relações construídas no departamento de Cerro Largo foram determinantes também até para o momento do sepultamento do Silveira Martins. E o curioso é, e essa é uma descoberta que fiz indo ao cemitério, né, a quem agradeço ao Néstor Ormiga, que é o diretor do cemitério. Ele é historiador, morou no Brasil, morou em Santa Maria há muito tempo. Então, quando eu fui visitar o cemitério, conhecer o cemitério, né, eu tive essa facilidade da língua com ele, né, e ele me levou em na Hemeroteca, na Biblioteca Nacional. Foram 2 dias assim me carregando, porque ele era um entusiasta do tema, no caso da Federalista, né, da Revolução Federalista. Me ajudou bastante. Mas a coincidência, né, Joaquim Soares não estava sepultado no seu túmulo. Joaquim Soares está na Catedral de Montevidéu, junto com Lavagerra, com Rivera. Portanto, Silveira Martins foi sepultado nesse túmulo, né, a partir dessas relações de família construídas na fronteira. Um outro aspecto importante de se falar sobre família, né, do Silveira Martins são as escolhas que Carlos e Maria das Dores, né, os pais de Silveira Martins, fizeram para a formação acadêmica dele. Uma das formas de inserção da elite nesse período do Segundo Reinado era a formação acadêmica, né? Então, Silveira Martins ele estuda Direito primeiro em Pernambuco, e aí, pelo nível ser mais baixo do que São Paulo, ele se transfere para São Paulo, né? Conclui o estudo na Escola de Direito de São Paulo. Não havia, antes, no período colonial, universidades no Brasil. Isso era uma estratégia, né, de Portugal, manter as universidades na metrópole para que essa elite fosse formada lá, né? Então, era uma forma de restringir também o acesso, mas moldar o pensamento, né? E as relações, as inter-relações de poder. Quando a independência não tem um efetivo, né, no Brasil para trabalhar questões de direito, então surgem os primeiros cursos. Essas pessoas essas relações que se formam nesses cursos de direito, principalmente de Pernambuco e de São Paulo, elas vão ser decisivas depois para os cargos que ele ocupa no Império, né? Então, Silveira Martins ele ocupou todos os cargos públicos possíveis. Ele foi juiz, deputado, né, seria deputado provincial, foi deputado geral, que seria hoje deputado federal, foi senador, o Senado era vitalício, né, era uma nomeação. Foi presidente da província e ocupou um dos cargos mais elevados, que era o de conselheiro de Estado. Esse cargo ele era ocupado a convite do imperador, então era reservado a pessoas que tinham muita influência e experiência política. Ele também foi ministro, né, da Fazenda. Por que ele ocupou e o que fazia? Qual era a função desse cargo? Ele assessorava o imperador em questões nacionais, locais também, porque na época, né, não haviam 3 poderes como existem hoje, haviam 4 poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O poder moderador ele era discricionário do imperador e ele podia, por exemplo, anular uma sentença, né? Ele podia intervir nos outros poderes. E como esse poder ele era antipático a essas elites, então se formou esse conselho que assessorava o imperador também nessas questões da utilização do poder moderador. Então, o Silveira Martins participou desse conselho. Então, formou nesse período também um partido chamado Partido Liberal, né, no qual ele se consolidou como uma liderança nacional após um embate com o Barão de Mauá, que era também uma liderança nacional, né, acaba renunciando numa disputa com ele, e ele se torna então um líder nacional desse partido, né, havia o bipartidarismo, era conservador e liberal, né, e Silveira Martins, enquanto figura política, né, ele, embora seja muito reverenciado e rememorado aqui, né, ele era uma figura política de expressão nacional, né, nesse período e no período posterior à proclamação da República, quando ele é desterrado, banido, né, um dos poucos cidadãos que tem esse destino, né, junto com a família real. Então, a relevância dele, e ele é rememorado em diferentes momentos, né, como tu disseste, né, por exemplo, a gente vai ter aqui a repatriação,
que é o termo que os federalistas usam para o traslado. Isso ocorreu em 1920, mas a gente vai ter, por exemplo, a inauguração da estátua do Silveira Martins, que ocorreu em 1969. Né? A instalação na praça e a inauguração com o General Médici em 1970. Então, perceba, ele morreu em 1901, em 1970... 69, 70 estava recebendo ainda. Ainda tinham construções da memória dele, e essa construção da memória, ela tende a perspectivas e projetos daqueles momentos, né, do presente. Então, em diferentes momentos, a forma como ele deve ser lembrado, ela é construída por determinados grupos políticos. Né? E o que eu estudo é a construção, em 1920, da memória dele pelo Partido Federalista, que vivia uma crise naquele momento. Então, descobri por quê, né? Foi naquele momento que ele foi sepultado e trazido para Bagé. E também consta, né, que o Silveira Martins e o Deodoro da Fonseca eram inimigos e que Gaspar foi o pivô da crise que acabaria na proclamação da República em função dessa inimizade. Conta para nós essa história sobre o nascimento da República Brasileira. Então, essa é uma história curiosa, ela já era conhecida, né, assim, de quem pesquisa o Silveira Martins, não muito bem documentada, né, porque existem questões com as documentações desse fato, né, mas ela ficou muito popular e se popularizou mais recentemente com a obra do Laurentino Gomes, né, 1889, em que ele traz esse aspecto e ele faz isso muito bem, né? Mas a obra do Laurentino é uma obra de divulgação científica, né? Em que o que significa isso? Né? Ele é um jornalista como eu, né? Então ele reúne, né, trabalhos acadêmicos e dá uma forma mais coloquial, né? O que ele faz muito bem. Ele é um mestre, né, nisso, um dos mestres que a gente tem no Brasil, né? E então esse aspecto se tornou mais popular recentemente em função dessa obra. O que aconteceu de fato é que Deodoro e Silveira Martins ele teve várias famas. Tá? Ele era um grande orador, ele falava várias línguas, né? E também, né, por questões que a gente pode discutir em outros contextos, né, de um grande conquistador, um grande galanteador, né? E em determinado momento ele disputou, né, o coração, digamos assim, da Baronesa do Triunfo com o Deodoro. Mas essa história ela tem alguns lances muito interessantes, porque Silveira Martins, né, na tentativa, ao que tudo parece, de demonstrar destreza com o cavalo, ele cai do cavalo, né, e fratura o braço ou a perna, algo que o valha, e ele acaba sendo cuidado pela Baronesa, né, do Triunfo, que faz prevalecer a preferência dela, né, por ele, né, e não pelo Deodoro. O Deodoro, então, ele volta para o Rio de Janeiro e, a partir daí, a interpretação que se tem, né, que é verossímil, né, é que se estabelece entre eles essa rixa, essa rusga. Claro que a proclamação da República ela é algo mais complexo, né, que é mais processual, envolve outras crises, né, do primeiro reinado, né? Não pode ser simplificada demais ao fato, né, de ter sido motivado por essa rixa. Mas, claro, ela existiu, né? Ela é documentada, embora não tão bem documentada, e ficou mais popular, mais conhecida. Faltou um jornal de fofoca na época, para ficar mais claro. Tem muitas histórias, muitas anedotas, né, relacionadas ao Silveira Martins, essa que envolve o Deodoro. É interessante observar que o Deodoro, ainda no governo provisório, né, porque quando há o golpe militar, foi um golpe, né, e se proclama, se instaura a República, então não tem uma Constituição. E esse grupo, que eram militares, né, eles começam então a governar por decreto. E um dos primeiros decretos estabelece o banimento, o desterro, né, de figuras que são consideradas elementos perigosos para a estabilidade da República, né? E entre elas está o Silveira Martins. Isso tem um fundo historiográfico, né? Porque Silveira Martins havia sido nomeado presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul com o objetivo de, entre outras coisas, conter o avanço do movimento republicano. Então isso não faz dele um monarquista
só esse aspecto, né? Mas durante a Federalista, por exemplo, houve uma campanha nesse sentido de atribuir a ele, né, essa pecha de restaurador da monarquia no sentido de desqualificar aquele movimento, né? Mas então isso serviu de justificativa para o Deodoro para banir mais a questão da rixa, possivelmente, né? Claro. E tu já nos contou, né, a questão desse translado do corpo, né, após a morte, mas tu nos falou por cima, assim, gostaria de reforçar, né, essa pergunta. Claro. Por que a catedral? Por que o corpo do Silveira Martins veio aqui para a Catedral de Bagé? Perfeito. Então, vamos falar sobre o traslado, né? O traslado é efetivamente o que eu pesquisei, tá? E por que ele ocorreu em 1920. Né? Então, Silveira Martins ele foi exumado desse túmulo, né, do Joaquim Soares, mas ele não foi imediatamente trazido para Bagé. E aí é o aspecto interessante desse processo, né, que dá uma dimensão política estadual. Mas é importante falar o que estava acontecendo no Brasil. Acho que eu já mencionei, né, que havia essa perspectiva da celebração, né, do centenário da independência. O Partido Federalista não cogitava esse traslado, que vai receber o nome de repatriação. E isso é muito interessante, também foi bastante problematizado nesse trabalho, por que esse termo foi utilizado, né? E qual é a fonte, então, que eu utilizo principal, né? O jornal Correio do Sul, que a gente precisa entendê-lo não como um jornal como a gente conhece hoje, né? Não como um veículo de comunicação onde trabalham jornalistas profissionais, né, que são pautados pelo valor notícia, pelo lead, pela objetividade. Não. O jornal Correio do Sul, na época, então, ele era um órgão oficial do Partido Federalista. Então, a função dele era ser o porta-voz do programa político federalista. Aí eu gostaria de recuar um pouco no tempo. Quando Silveira Martins morre, em 1901, a morte dele foi bastante repercutida. Não havia ainda o Correio do Sul, né? Os federalistas não tinham um porta-voz, não tinham esse espaço. O jornal Correio do Sul, quando é fundado em 1914, ele exerce uma função muito importante para o Partido Federalista, porque, por não conseguir ocupar os espaços de poder, a imprensa era o espaço que tinha para divulgar suas ideias. Mas em 1901, quando ele morre, começa já a ser construída uma memória, uma ideia de como ele deve ser lembrado. E aqui, por memória, a gente precisa entender não como um sinônimo de história. A memória, para a história, ela é uma fonte também, né? E nesse caso aqui, a gente está falando de memória coletiva, né? Uma memória coletiva política. Quais são as características principais desse conceito da memória política e memória coletiva? Ela tende a idealizar o passado. Ela tende a ser seletiva, justamente para servir de elemento de construção de uma identidade. Nesse caso, uma identidade coletiva. Então, dentro da perspectiva dessa construção de memória, ou seja, dentro do processo empreendido através do qual uma figura deve ser lembrada por um determinado objetivo, existe o esquecimento. Então, coisas são deliberadamente esquecidas ou negadas, nesse caso, mais esquecidas. E Silveira Martins, já no momento da sua morte, ele começa a ser lembrado de uma determinada forma, né? Quando ele morre, o que acontece? O Geraldino Silveira, né, ele comunica ao Boris de Medeiros, que sobre a morte, né, através do telegrama, e depois ele escreve uma carta grande, né, porque ele vai ao velório. E Silveira Martins morre no momento em que a oposição estava se reorganizando. Ele teria várias agendas, né, no momento em que ele morre, assim, na iminência, né, anteriores. Ele teve algumas agendas anteriores à sua morte e algumas seriam posteriores. Então ele ia encontrar o Hipólito Ribeiro, que era um dissidente republicano, e ele havia encontrado, na véspera da sua morte, o Pedro Moacir e o Rafael Cabeda, que eram lideranças partidárias, que depois da morte dele apresentam um programa político partidário que atribuem, que chamam de testamento político de Silveira Martins. Então ele começa a ser utilizado como a figura que, mesmo depois da morte, ia ser responsável pela reformulação
do Partido Federalista, que ele fundou em Bagé em 1892. Qual foi a causa da morte dele? Ele morreu de ataque cardíaco. Repentino. A morte dele, o atestado de óbito dele consta paralisia cardíaca. Né? Então é um infarto, né? Ele teve um infarto. E existem várias anedotas em torno desse episódio. Mas quando ele morre, o Partido Federalista trata inicialmente de distribuir cartões postais com a foto do Silveira Martins e no verso um trecho, um telegrama em que ele havia enviado para o Tavares, né, para o Joca Tavares, recomendando evitar o conflito armado. Então ali começa a surgir a ideia de um Silveira Martins, um líder político pacifista, mesmo tendo liderado politicamente uma revolução tão sangrenta quanto a federalista. Ele morreu em 23, no dia 28 havia um cinematógrafo em Bagé, porque eles circulavam, né? O cinematógrafo Grand Prix estava fazendo exibições no Teatro 28 de Setembro, que pegou fogo em 17, né? E antes dessas exibições eles exibiram fotos de lideranças políticas, entre elas Silveira Martins. Então ele foi imediatamente lançado a essa reserva moral do partido, ao posto, né, de reserva moral do Partido Federalista. Bom, passados 19 anos, o Partido Federalista se encontrava numa cisão, né, porque sufocado enquanto oposição, né, na iminência de ter sua figura principal, o Silveira Martins, né, sepultado num mausoléu, né, num panteão em Porto Alegre. Qual era a preocupação? Que eles não pudessem acessar esse local, né? Decidem, então, assumir para si esse processo. Então, o Correio do Sul ele não tem só um papel discursivo, né? Ele não tem só o papel, nesse caso, de demonstrar a ideia e construir a memória, mas ele se envolve diretamente. Ele abre uma subscrição e começa a arrecadar recursos para custear isso financeiramente. Então, o envolvimento do Correio do Sul foi integral. Era um Pix solidário na época. Era um Pix solidário. Um Pix solidário de antigamente. E o interessante, né, aí falando das estratégias discursivas, o Correio do Sul ele começa a publicar listas de pessoas que apoiam esse movimento, né? E a análise que se faz dessas listas que ele publica, né, é demonstrar que a adesão, né, a adesão a esse movimento e a relevância do Silveira Martins como elemento de unificação. O partido estava dividido em duas alas e era a véspera de uma eleição, né? Então havia uma ala do Pinto da Rocha e a outra do Rafael Cabeda, né? E o diretório bagiense ele se abre para receber o Pinto da Rocha, que é quem vai liderar discursivamente todo esse processo. Uma figura que foi muito importante nesse traslado foi o José Júlio, filho do Silveira Martins, né? Porque pela legislação uruguaia era o único autorizado a solicitar... quem ficou de família, assim, descendentes dele. O José Júlio foi o responsável por solicitar a exumação e o traslado. Bom, falando sobre o traslado, né, porque eu sou um pouco prolixo, eu tenho uma dificuldade que sempre foi minha, e ao cursar a história ela se acentuou, que é de simplificar, né? Então, eu gosto de ver as coisas do ponto de vista processual. O traslado ele não foi meramente, exumado em Montevidéu, trazido para Bagé. Não, ele se tornou um ato político estadual e surgiram muitas divergências ao longo desse processo. Então, Silveira Martins foi exumado, foi trazido de nave, o corpo, né, os restos, né, a urna, foi trazida para Rio Grande, onde foi realizada o primeiro velório, né? Então, ele foi velado inicialmente em Rio Grande. Lá havia um grande efetivo federalista, então não teve uma grande resistência. Mas o Borges de Medeiros, ele determinou, né, as repartições republicanas que não fechassem, que não aderissem, né, ou seja, ele resistiu a essa celebração cívica, né, que foi assim que o partido construiu, né. Depois ele foi velado em Pelotas e depois em Porto Alegre. Então foram 3 velórios públicos, atos cívicos, políticos com discursos, né, discursos que analisamos para compreender que tipo de memória, e quando falo nesse caso memória
como ele deve ser lembrado, né, foi construída pelos federalistas. Depois de Porto Alegre, aí sim, efetivamente, 2 de setembro, na verdade, ele é trazido para Bagé, os Restos Mortais, desembarcam na estação, né, onde hoje é a Praça da Estação, né, e praticamente todas as instituições orgânicas de Bagé participam desse processo. Né, há um grande préstito. Ele é conduzido pela Sete até a Catedral, então os clubes de futebol, as representações diplomáticas, né? Por exemplo, a representação da Itália, do Uruguai, da Espanha. A cidade parou. A cidade parou. Foi um momento em que a cidade parou para receber exceto as repartições públicas. Né? E por orientação do Borges de Medeiros. Por orientação, e aqui governava o Martim Tupi Silveira. Né, o Tupi Silveira, já, se não me engano, há 14 anos era ele, o intendente, e durante todo o período da Primeira República foram os republicanos, né, que governaram. Então era muito difícil para o Partido Federalista se posicionar esse espaço, sem ter o jornal. Né? Então o jornal foi decisivo para as ideias do Partido Federalista se difundirem. Tomarem alguma força. Né? Exatamente. Então, outro aspecto importante, né? O Correio do Sul ele não era um jornal de circulação local. Como ele era uma imprensa oficial do principal diretório, né? Porque haviam outros diretórios em outros municípios, mas o principal, que era o berço do federalismo, Bagé, né? Ele circulava praticamente nas principais cidades do Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul, na capital, que era o Rio de Janeiro, e em outras grandes cidades, como São Paulo, Curitiba, enfim. Então, a forma como o jornal propõe que Silveira Martins seja lembrado, né? E aí tem várias estratégias. Por exemplo, e Fanfa Ribas é o principal redator nesse momento, e ele assina muitos dos textos, são 34 textos ao longo de um mês, né? A maioria deles publicados na capa, o que revela a importância desse assunto. Fanfa Ribas, em determinados momentos, em conversas com José Júlio, com o filho, né, sempre enfatiza que Silveira Martins começou rico na carreira política e terminou pobre. Ou seja, ele é um líder moral que não se locupletou dos cargos públicos. Então, essas estratégias discursivas, né, de como ele deve ser lembrado, a partir de uma perspectiva da necessidade de unificação, é possível perceber através da análise do Correio do Sul. Né? O jornal, o Fanfa Ribas também, ele pronunciou o discurso, né? E no final houve o último velório, né, que foi na Catedral, e ele foi sepultado no dia 3 de setembro. Ele foi exumado em agosto, 22, e fez todo esse processo até o dia 3 de setembro. E tudo isso já 19 anos depois que tinha morrido. 19 anos depois que tinha morrido, né? Porque esse contexto, porque nesse momento que o partido ia acabar. Né? Ele estava muito dividido e precisava de um elemento moral, né, para consolidar, para que pudesse se reunir em torno. Né? Por que a catedral, perguntasse, né? A Catedral de São Sebastião, ela foi construída na forma que conhecemos hoje, em 1862, 1863. Ela é uma obra do Pedro Obino, né, que é um arquiteto renomado, reconhecido, né? Muitas obras dele muitas esculturas dele em Porto Alegre, se não me engano, a primeira de Porto Alegre é dele. Houve uma concorrência pública, ele venceu, e é só que essa obra era uma obra muito grande, muito cara, né? E a gente precisa recordar que a Igreja Católica era a religião oficial do Estado, então parte dessa obra ela foi custeada com recursos da província. Os municípios não tinham essa dotação orçamentária propriamente dita, recebiam da província. Parte foi custeada com donativos, todo tipo de eventos que se pode imaginar, quermesses, coisas do tipo. Mas a doação mais vultuosa, mais volumosa, foi feita pelo Carlos Silveira, pai do Silveira Martins, em troca, né, recebendo em troca o direito de ser sepultado na torre da igreja. Então ele doou 12 contos de réis, que era uma fortuna na época, né? O que isso significa? Qual é a interpretação possível, embora não seja a única, né? A gente tem alguns pesquisadores que analisam essas relações das elites com a igreja, né? A gente tem, por exemplo, até hoje, né, São Paulo, Minas Gerais, territórios que pertencem a santos,
da Igreja Católica, que eram formas dessas famílias demarcar a sua posição social, né, estabelecendo essa relação com a Igreja, principalmente doações. Né? Um pesquisador que trabalha muito isso é o João Fragoso, né, e amparado nas teorias dele, eu faço essa interpretação, né, de por que Carlos Silveira fez essa doação tão volumosa, né, vultuosa, e é por isso que é escolhido a catedral. Né? Mas o Partido Federalista invariavelmente faria esse sepultamento em Bagé por ser o local de nascimento do partido, né? A Meca, né? Que é como eles começam a chamar, inclusive a partir do sepultamento de Silveira Martins, a Meca do federalismo. Bagé se torna, então, um local de peregrinação, né, para esses correligionários. Cid, além de tudo, né, o que tu já nos contou, tem algumas questões assim que tu descobriu de algo que foi omitido na época quanto à memória do Gaspar Silveira Martins, ou que até hoje não é tratado da maneira como deveria, né? Tipo, todas essas questões, a partir da tua pesquisa, tem algo que te chamou mais atenção, ou que tu pensa que foi omitido, que poderia ter trazido à luz, assim, né, dos estudos sobre ele? É sempre problemático se ter um tema de pesquisa tão longo, porque invariavelmente acaba que tu desenvolves uma relação afetiva, né, com o tema e com a pessoa, nesse caso a personalidade que tu pesquisas, e é uma armadilha, pode ser uma armadilha até, né, para a gente, que a gente precisa se cuidar, né? Afinal de contas, foram quase uma década pesquisando o Silveira Martins. O que ocorre nesse processo de descobertas, né? Eu não fiz uma biografia específica, né? Em determinada parte do meu trabalho, eu traço um perfil biográfico, né, do Silveira Martins, mas eu me deparei com aspectos que achei muito interessante, porque dialoga ou contrapõe posições às quais ele ficou muito marcado no período do Segundo Reinado, né? Uma delas ocorreu na sua morte, né, em 1901, né? A Escola de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, ela fechou as portas por 2 dias, né? E por que ela fez isso? Em homenagem ao Silveira Martins, que em 1878, quando era ministro da Fazenda, a pedido da princesa Isabel, doou uma área para ampliação dessa instituição. Essa instituição era uma instituição que oferecia cursos profissionalizantes à época, tá? Gratuitos. Uma das poucas instituições que oferecia cursos para libertos, né, no Rio de Janeiro. Então, o Silveira Martins, ele é cobrado, digamos assim, por não ter um posicionamento em relação a esse aspecto da nossa sociedade, da nossa história, que é a escravização, né? E, ao mesmo tempo, ele participa, de certa forma, disso por outro lado, né? Então, é algo que ainda não é muito estudado sobre a personalidade de Silveira Martins, que merecia mais atenção. Como não era o meu foco, não me aprofundei, mas me chamou a atenção. Durante a construção, isso sim, da memória do Silveira Martins, existem vários esquecimentos, mas são esquecimentos intencionais por parte do Partido Federalista. O que o Partido Federalista escolhe esquecer na construção da memória daquela liderança e da forma como eles querem que ela seja lembrada? A participação dele na Revolução Federalista. Ou seja, basicamente eles esquecem toda a Revolução Federalista. Então não há nenhuma menção, né, ao resultado da Revolução, né, que foi uma derrota, né? Sim. Não há nenhuma menção à crueldade empregada, né? E quando há alguma mínima referência, é no sentido de apresentar Silveira Martins como alguém que tentou evitar e, ao não conseguir, participou, né? Então, tentam construir essa... Porque eles pegaram aquela imagem do Pacífico depois, que mandou telegrama pedindo para evitar, né? Então, eles ficaram nisso e vamos deixar assim. Exatamente. Então, para explicar por que isso acontece, né? A memória, ela é um campo de disputa, né? Então há essa disputa entre os republicanos e os federalistas pela memória do Silveira Martins,
E ela, por ser socialmente construída, ela pressupõe esses esquecimentos voluntários, né? Porque era, afinal de contas, assim que os federalistas queriam que ele fosse lembrado como um símbolo de unificação do partido, como fundador do partido, e não como um líder de um processo sangrento, de uma guerra civil, que, embora tenha todo esse aspecto, né, cruel, precisa ser analisado, né? Precisa ser estudado. E aí, tu mencionas, né, as descobertas. Há ainda muitas questões, muitas dúvidas, muitos debates sobre a federalista, até sobre a forma de nomenclatura, né? Revolução federalista, conceitualmente a gente não consegue qualificar como uma revolução. E a partir de qual característica? Né? Porque se opõem dois grupos que são basicamente membros da mesma elite, né? Mas o que é importante analisar nesse processo, né? Embora tenha assim essa característica, embora seja problemático qualificar como uma revolução, está mais para uma guerra civil, e revolução aí está mais inserido na perspectiva da memória, ou seja, eu quero lembrar como uma revolução, como algo que foi revolucionário e propõe uma ruptura. Existe sim, né, na figura do Partido Federalista e do Silveira Martins, e isso emerge com mais força depois da morte dele, um novo projeto político, um projeto político diferente do projeto político castilhista. O castilismo como conceito, ele é muito estudado pelo Ricardo Vélez Rodrigues, que foi ministro do Bolsonaro. Ele estuda muito essas relações de autoritarismo, ele foi ministro da Educação. E ele estuda o castilismo. O castilismo ele era um processo de inspiração kantiana, né, inspirado no Comte, e ele previa mesmo a ditadura como forma de governo, por exemplo. A gente vai ter outros memorialistas, como Décio Freitas, tratando o Júlio Castilhos como o homem que inventou a ditadura no Brasil, que vai inspirar o Getúlio Vargas, né, e que depois vai ser o primeiro, né, ditador, digamos assim, embora a gente, né, passe pano e trate ele como, né, o pai dos pobres, que é uma outra questão da memória. Mas é importante a gente entender que havia ali, por parte do Partido Federalista, não reduzir só ele à Revolução, à Guerra Civil, seja o que for, mas havia ali um projeto político diferente do projeto político castilista. Né? Silveira Martins, por exemplo, além do parlamentarismo, e por que ele faz isso? Em relação, né, o testamento político dele que faz isso, em reação ao castilismo, ou seja, tirar o poder do presidente, dar poder ao parlamento, né? Ele previa, por exemplo, o fim das reeleições, né, porque impediria figuras como Boris de Medeiros, por exemplo, né? A independência do judiciário era um projeto do Silveira Martins, então eram projetos mais liberais do ponto de vista político, né? Então havia sim uma perspectiva de ruptura do ponto de vista de projetos políticos, né? Não de social, né? Não social porque os grupos que se enfrentavam basicamente eram dois grupos de elite, embora uma elite mais urbana e uma mais agrária. Outro ponto interessante, se me permite, que recordei, claro, sobre as disputas no processo que foi chamado de repatriação. E por que eles adotam esse nome, né? Na tentativa de aproximar Silveira Martins dessa concepção de nacionalidade, de pátria. Os federalistas, eles cogitam retirar da bandeira o lema Ordem e Progresso. A bandeira nacional, ela não foi aceita imediatamente quando foi elaborada, né? Principalmente pelo lema, que era um lema positivista. Então, os federalistas tinham essa questão de não aceitar esse símbolo como um símbolo pátrio, principalmente pelo lema. Então, na iminência da remoção desse lema, houve uma grande disputa, né, com os republicanos, uma disputa com os republicanos locais, né, de Bagé, que foi também o que motivou essa proibição das repartições públicas participarem desse processo, né, do traslado. E a gente vê como hoje em dia seria muito mais difícil essa questão de construir uma memória do jeito que um partido decide ou que alguém decide, porque se tem acesso muito mais às informações em tempo real, né? Naquele tempo era mais fácil de conduzir isso, né? Vamos esquecer que ele fez isso e vamos colocá-lo como do jeito que a gente quer, né? Isso se transformou muito também ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem outras estratégias, né? Que a gente fala muito de pós-verdade, né? Claro que não é a mesma coisa, a gente não pode qualificar
né, porque não existia esse conceito, mas a gente tem, por exemplo, a indústria do tabaco, né, que começou com esse processo, né, ela reage a esses estudos que demonstram que o cigarro faz mal, com outros estudos que demonstram que a cadeia produtiva do cigarro é boa para a economia. Então ninguém está mentindo. Sim, cada um com a sua verdade. Mas, exatamente, tu está negando claro. E tentando sobrepor a ciência com a ciência. Então isso ainda existe, é mais refinado, né, mais complexo. Mas, claro, hoje não tem... Se torna mais difícil, eu digo, tu mostrar só um lado, né? Claro. Porque o outro não tem como tu esconder completamente. Antigamente era mais difícil o acesso à informação, né? Para tu fazer uma pesquisa, imagina, os próprios documentos. Hoje não, né? Em 5 minutos tu chegou a todas as conclusões. E a vida privada, ela tá mais pública, né? Sim. Também não é tão mais reservada, Com né? certeza. Não tem mais essa distância. Embora seja muito representada, mas ela tá mais pública, né? Cid, então, concluído o curso, né, o TCC entregue, tu tem ideia de publicar esse material em outro formato, talvez um livro? Então, esse trabalho ele já foi produzido um artigo a partir desse trabalho e está no prelo, que a gente chama, né, que é aguardando a publicação numa revista científica. Eu adotei inicialmente essa solução, essa alternativa, para eu poder dar sequência a essa pesquisa, né? Eu ainda não sei como vai ser, mas seria no nível de mestrado, né? Porque existem outras possibilidades de estudo para esse tema, né? Por exemplo, eu estudei o discurso da construção pela perspectiva do Correio do Sul, mas também havia o Dever, que era o jornal opositor, que também se manifesta e também constrói uma memória em oposição. Então essa é uma possibilidade de estudo, para citar um exemplo, né? Outra possibilidade de estudo que emerge dessa pesquisa é como esses grupos que estavam divididos, né, vão evocar posteriormente a memória, ou seja, eles se unificam efetivamente a longo prazo ou eles vão evocar memórias diferentes do Silveira Martins. Essa resposta eu não tenho. E essa seria uma possível... questão em aberto para estudar. Uma possível nova pesquisa que surge a partir dessas descobertas, né, vamos dizer assim, dessa pesquisa inicial. Então, para que eu possa fazer isso, inicialmente eu preciso publicar academicamente, né, e depois buscar um programa para que seja inserido essas novas pesquisas. E talvez até para no futuro inserir mais a história dele, né, tão importante que foi para o Estado e também com tantas vivências na nossa cidade, até para futuramente os estudantes terem acesso, né? Perfeito, porque como eu disse, a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem esse estudo, não tem esse conhecimento, não é algo que está na matéria que a gente estuda de história. Sim, exatamente. Né? Então, vou te agradecer, né, mais uma vez por ter participado aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite, né, com esse assunto que é tão importante, né, a gente tantas curiosidades, tantas coisas que a gente não tinha conhecimento que a gente consegue levar aí para os nossos telespectadores da TV Câmara e hoje também através do YouTube, né, dos nossos canais abertos, também o 16 da Claro TV. Então, muito obrigada e parabéns pela formatura, parabéns pelo trabalho, desejo sucesso aí, que a gente possa, quem sabe no futuro, conversar mais sobre novas pesquisas, né? Obrigado pela atenção. É isso aí, então encerramos aqui o Câmara Entrevista. Fique ligado na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!